E o tema de hoje é castigo de filho adolescente. A gente vai falar aqui, o tema é sobre filho adolescente especificamente, porque primeira e segunda infância já passaram, a gente já viveu o que tinha que viver com as crianças e agora a nossa realidade é voltada para os filhos adolescentes. E a gente já sabe que é uma história totalmente diferente da primeira e segunda infâncias. E como tal, a gente também precisa descobrir meios diferentes de lidar com as situações quando a gente precisa corrigir filho. E a gente já vem tratando desse assunto, né, de como conversar com o filho adolescente, como a gente consegue conviver e ter mais resultados satisfatórios no relacionamento mais respeitoso, de diálogo com o filho. E como é importante a gente descobrir a forma melhor de conversar com o filho. Há quem não goste disso, pais que se sentem ultrajados porque tem que se adaptar ou se ajustar para alcançar e conectar com o filho. Mas a bem da verdade, se você quiser realmente se relacionar com o filho ou com qualquer outra pessoa, a gente tem que ajustar o estilo de comunicação, sim. E isso não é só para filho, isso é em todas as frentes que a gente tem relacionamento, seja com parceiro, com amigos. São diferentes perfis, são diferentes necessidades, diferentes compreensões, e é o exercício que a gente faz na comunicação. Então, o primeiro passo é a conversa. E esse passo é determinante para o resultado que a gente vai alcançar. Se ele vai ser bom ou ruim, vai depender tudo de como a gente conduz essa conversa, de como a gente dialoga com o filho quando ele erra. E vamos combinar, apesar do clichê, errar é humano, né? E o que a gente tem como humano a fazer é aproveitar esse erro e transformar em aprendizado, para que a gente minimize novos erros, práticas repetidas, erros comuns, de novo. Isso sim, bater na mesma tecla do que dá errado, isso é realmente burrice, né? E é contraprodutivo. A gente não tem como esperar um resultado satisfatório errando na mesma coisa toda hora, todo o tempo. Então é um exercício de autocrítica, de alerta, de conscientização de pais sobre o que efetivamente a gente pode e deve melhorar para alcançar melhores resultados. E falando especificamente de castigo, eu comecei a semana lançando a pergunta, né, no Instagram, no Facebook, sobre como que você lida com essas situações de erro, de falhas de filho. Como que é essa instituição de castigo sobre filho adolescente? E eu recebi alguns relatos, testemunhos de pais e mães contando como é que eles lidam com isso, como é que eles fazem, né? E eu vi de tudo um pouco, mas a maioria reiterando o que eu já imaginava. A questão de punir. É um acerto de contas que é feito com o filho e que a gente cai nessa cilada muitas vezes dominado pela raiva, pela frustração do erro, pela repetição do erro, né? O que nos parece tão óbvio que daria errado, a gente está sempre reagindo a essas situações com um espanto. E a gente não se dá conta que a gente está lidando com um adolescente. Se a gente que é adulto já erra o bastante para se frustrar com a gente mesmo e ainda assim, ainda repetir erro, imagina um adolescente imaturo, inexperiente, sem os recursos ainda necessários para lidar com essas situações frustrantes de uma forma mais construtiva. E ainda por cima vem os pais para reforçar esse erro e, pior, puni-los por esse erro. E essa ideia de punição me perseguiu por muito tempo. Eu também fiz isso e eu escorrego muitas vezes hoje fazendo a mesma coisa. Eu não estou livre disso, não sou aqui nenhuma professora, muito menos estou aqui para ditar dicas e regras a respeito da tua família e do teu relacionamento com o filho adolescente. Eu estou aqui para trocar experiências e trazer reflexões para que a gente possa se conscientizar mais do que a gente faz sem perceber. E ao não perceber esses erros, a gente perpetua os erros e a gente repete as práticas ruins e os resultados são o que a gente já vive. Um mau relacionamento e medidas que não dão certo. E foi aí, então,
que escutei do tipo: ah, um bom cinto resolve, uma chinelada, eu proíbo mesmo, eu corto tudo, ele que tente de novo, e por aí vai. São frases muito duras, muito ruins, muito permissivas e muito degradantes para o filho. E eu digo isso por experiência própria. Eu também já falei frases como essas. Eu também vivi situações em que eu fui muito dura com meus filhos, e aí, em troca de ser percebida com autoridade. E eu não sabia que, na verdade, eu estava nutrindo pouco a pouco o medo e o rancor nele. A ponto de, um dia, eu vislumbrar nos olhos dele, aquilo me chamou muita atenção e fico até comovida de lembrar. Uma reação dele de susto quando ele errou algo, fez algum erro, errou em alguma coisa. E quando eu fui falar com ele, ele logo se afastou e arregalou os olhos para mim. Ele estava já tão acostumado a receber repreensões minhas e críticas muito duras que ele já estava preparado para se defender. Ele estava fugindo de mim. E quando eu percebi essa reação dele, foi muito, muito triste. Eu me senti uma mãe, assim, exatamente o oposto do que eu queria passar para o meu filho. E a partir daquele momento, eu percebi que ele sentia medo de mim. Que as minhas reações eram tão fortes e tão desproporcionais que causava nele a apreensão por errar. E essa apreensão de errar, ela só vai num crescente que vai se tornando um perfeccionismo inatingível. Eu vou exigindo, sob a perspectiva do filho, uma perfeição dele em que ele começa a crer que ele não vai conseguir. De fato não vai, a perfeição não é de ninguém, não existe perfeição. Mas ele começa a duvidar dele mesmo, dele conseguir fazer melhor, ele começa a desistir de fazer de novo. Então, você entende como que um simples ato inconsciente nosso traz resultados que podem causar danos para o resto da vida? Danos muito maiores do que simplesmente uma repreensão, uma discussão pontual sobre uma falha. Isso pode evoluir para uma autodepreciação, uma autocrítica tão dura, um perfeccionismo, uma baixa autoestima gritante, e que só vai tornando o nosso filho cada vez mais inseguro, não só de errar, mas de tentar de novo e melhorar. Então, hoje, o que eu venho trazer para vocês são considerações, primeiro, sobre a diferença entre os castigos. Os castigos são necessários, e tem essa palavra, eu odeio essa palavra, mas o castigo, essa correção, ela precisa ser valorizada de uma outra forma. Ela precisa ser praticada de uma outra forma por pais. E eu não estou dizendo que é pra gente tapar o sol com a peneira, passar a mão na cabeça dos erros do filho. Pelo contrário, eu estou reafirmando a importância, porque eu também acredito nisso, né? Que a gente está aqui também para isso. Mas acima de tudo, e aí eu vou trazer para vocês uma frase de um autor que eu me apaixonei, eu vou dividir com vocês aqui. É um psicólogo americano que é Dr. Paul Jenkins. Ele fala que a nossa missão como pai e mãe de adolescente, pai e mãe de uma forma geral, independente de ser adolescente ou não, é de amar filho, não importa o que aconteça, e mesmo que. Essas duas frases dele foram tão determinantes para mim, para eu começar a olhar de outra forma o meu filho, que efetivamente me ajudou a mudar práticas. E aí eu comecei a ligar alguns pontinhos, né? Quando a gente fala de amor incondicional de mãe, a gente tem aí uma série de outras variáveis que contribuem para que a gente fortaleça essa ideia. Mas, dentre essas variáveis, eu encontrei o Dr. Paul, que diz isso muito firmemente. E eu compactuo dessa ideia. Eu confesso que eu fui mãe muito mais rigorosa e displicente no sentido de amar meu filho, porque eu achava que punindo,
sendo assertiva demais, dura com ele, eu estava demonstrando amor. E é o que muitos pais pensam hoje e praticam hoje. Acreditam que sendo duros, estão demonstrando o seu amor, o seu apreço, o seu cuidado por filho. Dependendo da forma como você realmente lida com isso no dia a dia, cuidado. Você pode estar passando a mensagem errada para o teu filho e nem está percebendo isso. E esse papo hoje é em função disso, da gente se tornar mais consciente das nossas reações, das nossas conversas com o filho, que muitas vezes a gente acha que está sendo uma tentativa boa de conversa, quando na verdade eu estou usando todos os recursos de uma forma incorreta, né? O tom, as palavras, o momento, a gente já falou sobre isso em outras ocasiões, em lives e também nos artigos do blog, né? Como dialogar com o filho adolescente e por aí vai. É difícil, é exaustivo, a gente não muda comportamento da noite para o dia, são hábitos, são atitudes que a gente vai acumulando no decorrer da vida e que vão ficando arraigados no nosso comportamento, né? E mudar isso é mudança de hábito que leva tempo, mas tem jeito. E pra gente mudar primeiro é até mais difícil porque a gente já tem muito mais tempo na estrada de hábitos, né? Mas a partir do momento que começa a se conscientizar das suas atitudes, sua própria reação aos erros de filho, isso já ajuda bastante a perceber onde pode ser melhorado, onde essa dinâmica pode sofrer mudanças que efetivamente tragam resultados melhores. Eu espero que você tenha gostado da conversa, que você volte ao site para ler os artigos relacionados a castigo, a diálogo com adolescente, ao papel de mãe de adolescente, ao perfil novo exigido de pais de adolescente na atualidade. Isso tudo contribui para que a gente possa ganhar mais recurso para lidar com o adolescente hoje de uma forma diferente do que habitualmente a gente escuta e do que habitualmente as pessoas esperam que a gente desempenhe. Forme sua própria opinião, descubra seu próprio caminho com o filho adolescente, mas pensando que você, sendo mãe e pai, você tem o dever de criar bem o seu filho e com amor, sempre com amor. Não importa o que ele faça, nem o que aconteça. Cabe a você tomar essa atitude amorosa de mudar primeiro suas atitudes e, a partir daí, mudar sua dinâmica com o filho adolescente. Tamo junto nessa. Um beijo e até a próxima.